Oi, gente, como vão? Tudo bom aí? Tudo certinho? Hoje a gente vai ter uma aula bem longa, tá? Vou fazer com vocês aí módulos 13, 14, 15, o 16 da frente 1, tá? O 17 eu vou colocar nos destaques para vocês. O 18, 19 e o 20 já tem um vídeo que depois eu disponibilizo para não ficar muita coisa hoje para vocês, tá? Então, prestem atenção, certo? Eu vou deixar as coisas certinhas para vocês aí na descrição do vídeo, como que vocês têm que seguir, tá? Então, vamos lá, ó. O módulo 13 fala sobre economia, sociedade açucareira e pecuária. Então, quando eu falo de economia e sociedade açucareira, eu já estou partindo do ponto que todo o processo do sistema colonial brasileiro vocês já sabem, tá? E eu vou só retomar algumas coisas aqui com vocês, tá bom? Então é o seguinte, ó. O Brasil foi uma colônia de exploração, pautado na monocultura, agroexportação, latifúndio, grande propriedade de terra, escravismo e pacto colonial, tá? Servia como complemento da economia da metrópole, então todo o dinheiro era enviado para eles. Graças a essa estratégia aqui de relação colônia metrópole. A metrópole tendo o monopólio da colônia, é que eles foram enriquecendo cada vez mais, tá? E aqui a gente tem como exemplo Brasil, Espanha, Brasil, os países aqui da América Espanhola, e aqui nessa ponta, né? Brasil e os países da América Espanhola, e aqui nessa ponta, Portugal, Espanha, por exemplo, Inglaterra, aqui também tem as 13 colônias, tá? Então, essa estrutura do Pacto Colonial vai ser importante para esse enriquecimento dessa metrópole, certo? Bom, a gente sabe que o Brasil não começa sendo colonizado em 1500, existe um período aí muito importante na nossa história que muitas pessoas não dão importância, mas existe sim um período que nós vamos chamar de período pré-colonial, tá? Esse período pré-colonial, ele vai estabelecer aí especificamente a exploração do pau-brasil. Por que que eles vão ter esse período aí pré-colonial? Porque a Índia, o comércio com as Índias, o país, né, ainda era lucrativo. Por ser ainda lucrativo, não tinha sentido nenhum manter essa relação, tá? Porque era muito caro. É muito caro a gente conseguir uma estruturação colonial, tá? Bom, e então por conta disso é que nós vamos ter aí todo o processo pré-colonial, tá? Quando eles começam a perceber que existe aí uma falha, uma demora, né, dentro dessa construção aí dos relacionamentos Portugal e comércio com as Índias, é que aí sim a gente passa a ter um processo de colonização nas famosas capitanias hereditárias, tá? Então, Dom João I faz aí a divisão, manda para cá um representante. O nome do representante não tá aqui. Por que eu não coloquei? O Mendes Sá. O Martim Afonso de Souza, Martim Afonso de Souza, ele vem para cá e faz esse processo aqui. Ele que garante essas divisões, começando por São Vicente, inclusive, tá? Faz as capitanias hereditárias e aqui começa, então, uma estrutura de colonização do Brasil. Aí eles precisavam fazer alguma coisa que gerasse essa lucratividade necessária, tá? Então, o que eles vão fazer? O plantio da cana-de-açúcar. Aí, agora sim, a gente entra na aula sobre o açúcar, tá? Bom, o que eu queria que vocês compreendessem bastante é que a economia colonial ela foi pautada num ideal mercantilista. Então, era explorar o potencial de enriquecimento daquela colônia. Para Portugal, isso foi mais fácil, tá? Porque Portugal já
fazia o cultivo da cana-de-açúcar em outras regiões, Ilha da Madeira, na região do Açores, então para eles era mais fácil. E aí então eles resolvem fazer esse cultivo da cana-de-açúcar que vai acontecer nas capitanias hereditárias. A princípio, isso não foi uma ordem, né, diferente do que possa parecer. Dom João não falou, vai todo mundo fazer o que eu tô mandando e ponto final. Ele deixou meio que, né, vamos ver se dá, se não dá, como é que vai ser. E aí, quem vai acabar colocando o cultivo da cana-de-açúcar como num desenvolvimento econômico é Pernambuco e São Vicente, que são as capitanias que prosperam, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. A monocultura da cana-de-açúcar, tá? Feito pelo rei de Portugal, então era monopólio da coroa portuguesa. Era feito em grandes latifúndios, era uma grande lavoura dessa cana-de-açúcar com a mão de obra escrava. Essa era a forma que eles trabalhavam, tá? Então, os escravos eram aí a mão de obra trazida lá no tráfico negreiro, que começa como uma forma também de enriquecimento dos portugueses, tá? Então, antes desse processo, tem a exploração do pau-brasil, e era essa tinta vermelha aqui que eles usavam lá, que era bem recebida para tingir tecidos, e a própria madeira para fazer móveis, tá? Essa extração de madeira de pau-brasil foi feita pelos índios. A escravidão começa para a atividade do açúcar, a atividade açucareira, certo? Bom, então a ideia era trazer o açúcar para cá, fazer o cultivo e, com esse lucro, justificar o porquê da colonização brasileira. Produzir açúcar rendia muito dinheiro. Muito dinheiro. Era uma atividade que Portugal já estava acostumado. E aí ele tinha uma relação com a Holanda, que fazia a venda do açúcar lá na Europa. Então, como é que eles perceberam que tinha condições geográficas favoráveis, eles já tinham conhecimento, para eles era uma coisa já bem estruturada anterior ao processo da colonização, então eles optaram por essa atividade, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de atividade mercantilista da Espanha, na América Espanhola, eles vão atrás de ouro e prata, pedras preciosas, então é bem diferente uma coisa da outra, tá? Foi bem diferente o nosso processo de colonização com o deles, certo? Então, a mão de obra era a mão de obra escrava, trazido lá no tráfico negreiro, tá? É importante a gente falar sobre o tráfico negreiro, embora talvez eu nem sei se na apostila de vocês tenha espaço para isso, mas esse tráfico negreiro enriqueceu muitos portugueses, por isso que é importante falar. Inclusive, a América toda vai começar a utilizar a mão de obra negra por conta dos portugueses que faziam esse tráfico, tá? E aqui, então, a estrutura da produção da cana-de-açúcar. Então, existia um engenho de cana-de-açúcar, que era uma propriedade agrícola para que fazia essa plantação, tá? Os seus proprietários eram, geralmente, os portugueses que vieram para cá, quase todos eles, a princípio, obviamente, depois eles já começam a nascer aqui, né? Mas a princípio os portugueses que vieram de lá para cá. Então, esses eram os chamados senhores de engenho, tá? Então, o que tinha no engenho? A Casa Grande, que era a residência do senhor e da família dele, a senzala, que era onde ficavam os escravos, uma capela, porque o cristianismo aqui com a religião católica era muito forte e era disseminada aqui a todo tempo, então eles espalhavam realmente esse contexto religioso. A Casa do Engenho, que era onde eles preparavam e faziam todo o açúcar, não dispostos de forma tradicional. Vou tentar desenhar aqui, mas vocês sabem que meu desenho é aquela beleza, né? Então vocês, por favor, finjam que entenderam. Então, imagina que esse quadro branco aqui é meu engenho, tá? Então aqui,
Aqui ficava o engenho da cana-de-açúcar. Aqui ficava a Casa Grande. E aí tinha a capela. As plantações. Vou fazer de verde, né, gente? É o mínimo que eu posso fazer, né? Ok, desculpe. As plantações. E aí, o que eu quero que vocês percebam é aí a senzala. Vamos voltar aqui, fazer de vermelho para ficar destacado. A senzala. O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte. Olha a distância entre a Casa Grande e o engenho. Eles escondiam todo o processo de produção da cana-de-açúcar para que ninguém descobrisse como que era feito. Era uma preocupação, inclusive, que eles tinham. Porque naquela época as pessoas ficavam, vinham andarilhos e tal. Então, como era uma atividade lucrativa que Portugal detinha o conhecimento de como fazer, eles escondiam para não serem prejudicados economicamente, financeiramente, tudo mais, tá? Então, essa aqui é uma fotografia de uma casa grande da época. Aqui é a estrutura de uma senzala. Toda a alimentação deles era a base dos restos de comida, né, que os senhores de engenho davam a eles. As capelas que existiam no terreno. E aqui a casa de engenho, moenda, casa de purgar, os galpões e as fornalhas. Tudo isso para fazer a produção do açúcar, tá? Essa aqui é a cara da sociedade açucareira. Então, esse era o Brasil, socialmente falando, naquela época. Então, aqui nós tínhamos os senhores de engenho no topo da pirâmide, os homens livres, que eram pessoas sem terras, e aí com algumas profissões da época, e a base da pirâmide, os escravos, que eram chamados de mãos e pés do senhor de engenho, tá? Então, essa era a estrutura social daquela época. Era assim que funcionava, ponto final. Então, todo o contexto social daquela época ficou baseado nisso. Características da sociedade açucareira. Era rural, e aí, nesse caso, a gente está falando do próprio cultivo da cana-de-açúcar. Era patriarcal, porque os homens tinham destaque e eles faziam tinham todo o trabalho, o prestígio e toda essa condição de serem os chefes de casa, chefes de família, e a estratificação social que existia, que era essa sociedade com quase zero movimento entre ela, né? Nenhum escravo chegaria a ser um senhor de engenho, nenhum senhor de engenho se tornaria um escravo, tá? Dentro dessa estrutura, aí estão as etapas da produção de açúcar. Então, eles faziam, derretiam o açúcar, moíam a cana, pegavam aquele caldo e cozinhavam. Faziam todo o processo de cozimento. Depois eles iam informando, gerava, depois, né, de cozida, aquele caldo, eles colocavam dentro desses potes de barro que eles faziam também com as próprias mãos, tá? Deixavam o açúcar cristalizar, aí se transformava num pão de açúcar, que eles chamavam, separavam os pães de açúcar, e aí separavam as partes para fazer o açúcar ficar mais soltinho e poder encaixotar. Nessa foto, o açúcar tá branco, né? Mas não era assim, ele era
mais parecido com açúcar mascavo do que com açúcar refinado, porque esse açúcar que a gente tem hoje refinado é industrial. Naquela época, obviamente, era tudo manual, então é mais parecido com açúcar mascavo do que com açúcar refinado, tá? Uma coisa que acontecia bastante lá é que eles tentavam fazer vários boicotes a essa produção de açúcar. Então, eles faziam fornalhas no chão. Acho que não tem aqui. Peraí, deixa eu ver se eu tenho essa imagem. Não tem. Eles cozinhavam em fornalhas no chão. E aí eles cuspiam, faziam xixi, faziam cocô, deixavam queimar de propósito. Porque, obviamente, eles queriam prejudicar a produção de açúcar do senhor de engenho, que era o que eles percebiam que fazia com que eles se mantivessem nesse processo de escravidão, tá? Naquela época, o açúcar não era a única atividade que se tinha, certo? Existiam outras atividades feitas ali no período do Brasil colônia, na era do açúcar, certo? Essas atividades vão ser chamadas de atividades subsidiárias. Quais eram as funções, né, dessas atividades subsidiárias? Eram complementar esse processo econômico da cana-de-açúcar. E qual era a principal atividade subsidiária dessa época? A pecuária, tá? Então, era a pecuária, a criação do gado bovino, que fazia o complemento dessa atividade, especialmente para transportes, tá? Além da pecuária, algumas lavouras de subsistência. Tá? Então, algumas coisas assim, como mandioca, feijão, milho, algumas coisas que eles plantavam para comer. Beleza? E foi assim que esse processo econômico ali na região Nordeste foi dando super certo. Mas, como diz a música acho que é dos Los Hermanos, nem sei se vocês conhecem Los Hermanos. Todo carnaval tem seu fim. E chegou ao fim o carnaval do açúcar brasileiro. Por quê? Porque a Holanda invade o Brasil. Exatamente. E por que a Holanda invade o Brasil? O que motivou um parceiro econômico da produção, da venda de açúcar para os portugueses, né, que eram os holandeses, os flamengos, o que levou eles, que até então pareciam parceiros, a esse problema que vai gerar a invasão do Brasil pelos holandeses e vai, inclusive, acabar com o ciclo do açúcar como a principal fonte de renda de Portugal. O que será que aconteceu? Então, vamos ver isso agora, tá? Bom, a gente vai falar, então, agora sobre as invasões holandesas no Brasil, certo? Bom, em 1578, Dom Sebastião era rei Ele era rei de Portugal. E ele morreu. Só que ele não era velho. Não era pra ele morrer naquele momento. Só que ele foi fazer ali Portugal e Espanha estavam lutando contra os árabes. Lembra que vocês viram isso? A luta contra os árabes, a expulsão dos mouros, porque eles expandiram eles foram se espalhando ali pela Europa, né? E aí, então, o Dom Sebastião I morre numa luta contra esses árabes aí que eles estavam tentando expulsar. Portugal fica sem rei. E aí quem vai assumir o trono é o Dom Henrique. Só que o Dom Henrique já era mais, assim, idoso, né? E aí o Dom Henrique morreu. Quando o Dom Henrique morre, o parente mais próximo e com direito a ser coroado rei de Portugal é o meu pai. Era Filipe II, rei da Espanha. Então,
Dom Sebastião morre, assume Dom Henrique. Dom Henrique já era velho e morreu. Na sucessão, a pessoa mais próxima era Filipe II, que era rei da Espanha. Aí adivinha só o que acontece? O rei Filipe II pertencia à Casa Real de Habsburgo, ordena uma invasão a Portugal e se torna rei também de Portugal. É nesse período que nós chamamos... Eu vou fazer aqui Vou colocar aqui umas informações para vocês aqui do que eu tô falando, tá? É esse período que nós chamamos na história de União Ibérica. É quando Portugal e Espanha se tornam um só, por conta da sucessão de trono portuguesa. Certo? Bom, aí vem o quiprocó. O Filipe II ordena a invasão a Portugal, e aí ele vai ter apoio da nobreza e da burguesia portuguesa, que vai acabar oferecendo aí para ele algumas coisas, né, transformando Portugal e Espanha num país só. E aí, apesar de ter esse domínio espanhol, né, Portugal manteve uma autonomia administrativa sobre o seu próprio país e sobre as suas colônias. Só que aí começou essa decadência por parte do açúcar. Houve algum fechamento de portos ibéricos aos navios dos holandeses. Por quê? Porque a Espanha dominava a Holanda. E aí Portugal, que não tinha nada a ver com a briga dos dois, acabou se ferrando. Por quê? Agora eles eram um só. Não tinha Portugal e Espanha, era a União Ibérica. Então, a Espanha, que tinha uma rixa com a Holanda, proíbe a chegada de navios holandeses em portos que recebiam esses navios holandeses, e isso vai acabar espirrando no Brasil. E aí, então, esse boicote, né, desse comércio açucareiro aí, acabou fazendo com que os holandeses se vingassem. E qual foi o meio que eles encontraram de se vingar? Pois é, invadir o Brasil. Então, as invasões holandesas... Vamos lá, agora deixa eu sair daqui, peraí, só para a gente poder continuar. As invasões holandesas, elas estão ligadas, sim, a esse processo da União Ibérica. Tá? Então, antes, né, porque antes desse domínio dos Habsburgo em relação a Portugal, Portugal e Holanda, eles tinham boas relações, e inclusive relações importantes entre eles. E aí não tinha sentido, realmente não faz sentido uma invasão pensando por esse lado, mas por conta da União Ibérica, então, houve a invasão, certo? Bom, aí... Agora deixa... Ah, tá. É isso mesmo. Aí acontece o seguinte, a Espanha fica proibida, então, de chegar, né, em alguns portos. A Holanda fica proibida de chegar em alguns portos aqui da América, especialmente, né, portos que tivessem aí relação ou com Portugal ou com a própria Espanha. Isso aí vai ficar conhecido como bloqueio continental. Não é o bloqueio continental mais famoso. O mais famoso é quando é a França e a Inglaterra, tá? É outra coisa, não confundam isso, por favor, tá? Então é o seguinte, ó. No ano de 1581, começa-se um processo de tentativa de libertação da Holanda em relação à Espanha, certo? Porque eu falei para vocês que a Espanha tinha um domínio sobre a Holanda. Bom, aí eles vão fazer os seus processos de luta e conseguem se desvencilhar. E aí, por conta disso, a Holanda tinha um engasgo em relação à Espanha. Só que aí acontece a União Ibérica, a Espanha faz essa sanção contra os navios holandeses, e aí então, meus amores, a Holanda invade o Brasil, tá?
Essa proibição, né, em relação aos navios holandeses lá em Portugal, por exemplo, lá em Lisboa, capital de Portugal, por exemplo, vai acabar gerando a criação de uma companhia de comércio. Entre os anos de 1609 e 21, eles tentaram fazer as pazes, né? Mas não deu certo. E aí, no final de 1621, os holandeses fundam a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, que tinha como alvo o açúcar brasileiro. Mas o que eles queriam? Eles queriam descobrir, eles queriam conhecer, eles queriam entender o que acontecia. Então, como é que eles fizeram tudo isso? A primeira invasão que eles vão fazer é na Bahia, certo? Salvador, ela acaba sendo ocupada, não tem muita resistência, mas aí a Espanha fica sabendo do que está rolando, auxilia na expulsão dos holandeses, e aí os holandeses acabam sendo expulsos da Bahia. Não satisfeitos, nem dados por vencidos, eles tentam uma segunda invasão, agora na região de Pernambuco, que era a capitania mais rica do Brasil, além de São Vicente, porque fazia o cultivo da cana-de-açúcar, né? Muito bem. Pernambuco não era protegida como deveria, por ter aí esse destaque econômico, e aí Olinda e Recife acabaram sendo ocupadas e foram inclusive roubadas. Só que nesse caso houve também uma resistência. Essa resistência é feita lá em Pernambuco, vai acabar gerando uma relação entre todos os envolvidos, entre os holandeses, os portugueses, os espanhóis, inclusive brasileiros, que é por conta dessa invasão holandesa que começa a ter aí alguma coisa de espírito brasileiro na nossa história, tá? Bom, então, mas aí o que acontece? Houve uma certa resistência ali em Holanda e Recife, né? Especialmente porque elas foram roubadas, foram saqueadas, eles não estavam esperando tudo isso a princípio. Essa resistência que é feita lá na região de Pernambuco impede que os holandeses ampliassem a sua área de dominação, né? Ampliassem os seus territórios dominados. Só que aí um líder do exército português trai Portugal e Espanha, trai a União Ibérica e permite que os holandeses se fixem ali na região de Pernambuco. E aí aparece, então, por conta disso, é que aparece na nossa história o Maurício de Nassau. Entre esses anos de 37 a 1644, nós chamamos o período holandês. E aí, nesse período, quem vai fazer o governo aqui nessa região, né, do Brasil holandês é o Maurício de Nassau. Ele vai expandir o domínio holandês até o Maranhão, vai conquistar Angola, que era uma das grandes fornecedoras de escravos daquela época, tá? Mas ele não consegue invadir e conquistar a Bahia. Lembrando que nessa época, Salvador é a capital do Brasil, né? Muito bem. Só que... Tá, pausa agora aqui. Essa União Ibérica termina. Portugal consegue restaurar sua independência, consegue colocar alguém no trono e a União Ibérica termina. E aí, qual é o sentido agora de Portugal, da Holanda, né, aqui no Brasil? Então, o que acontece? Quando Portugal consegue retomar sua independência, faz um acordo com os holandeses, que eram até então parceiros, né, de venda ali do açúcar português. E aí, Nassau continuaria administrando o Brasil, a região do Nordeste, que ele estava ali, Pernambuco, e ele faz isso de forma, assim, foi um salto de qualidade. Porque Nassau ele trouxe um monte de coisa para cá. Ele trouxe
zoológico, observatório, museu. Ele permitiu várias religiosidades, então não era só o cristianismo, ele não era intolerante, né, enquanto religião, como era os portugueses, fez bibliotecas, enfim, ele fez uma revolução em termos culturais e de arte bem interessante aqui no Brasil. E eles, de vez em quando, emprestavam uma grana para os senhores de engenho que precisavam dar um up ali na sua produção de açúcar. Obviamente, a aristocracia local, né, os senhores de engenho ficaram super felizes e foram super receptivos, né, a todos esses projetos móveis de Nassau. Só que a política do Nassau começa a entrar em conflito com a Companhia das Índias Ocidentais. Aí, por essa razão, em 1644, o Nassau sai do cargo de governador do Brasil holandês e da Companhia das Índias Ocidentais, tá? Os próprios brasileiros organizam uma luta contra os holandeses, que nós vamos chamar de insurreição pernambucana. Isso foi em 1644. Em 1652, Portugal entra nessa luta, né, passa a apoiar aí oficialmente a luta contra os holandeses e aí expulsa de vez os holandeses aqui do Brasil, tá? Essa insurreição pernambucana, como vai ficar conhecido, esse movimento para expulsar os holandeses, vai contar com o apoio de donos de terras, escravos e índios. Então é a primeira vez que a gente tem um sentimento nativista, de brasileiro mesmo, tá? O legado disso é que a Holanda consegue bater Portugal no mercado internacional do açúcar, faz uma produção agora de açúcar nas Antilhas, na América Central, e uma produção de açúcar muito, muito bem feita. Ele que já vendia o açúcar lá para a Europa, mantém a venda agora do seu próprio açúcar. Antes ele vendia de Portugal, agora ele vende o seu próprio açúcar. E aí, é o que nós chamamos de declínio do açúcar aqui no Brasil. Tá? Não foi um declínio total, abrupto, né? Tipo, de repente houve um processo de transição e o açúcar nunca deixou de figurar na economia nacional, inclusive até hoje figura na economia nacional, tá? Que fique bem claro isso. Só que já não tinha mais a força porque os holandeses já faziam a venda e a partir de agora também faziam a produção do açúcar, tá? Para poder tentar recuperar a lucratividade e o prestígio, Portugal vai passar para o segundo ciclo econômico da era colonial aqui no Brasil, que é a exploração de ouro ali na região sudeste, o que vai mudar completamente a relação, a sociedade, tudo, vai mudar tudo a partir desse momento, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo já tem aqui para não ficar. Vamos lá, então, ó. Agora eu tô no módulo 15, tá? Então, eu fiz esse do Brasil holandês, a invasão é módulo 14, agora já vai pro módulo 15, tá? Então, eles precisavam de uma nova forma de enriquecer, certo? E aí eles foram procurando modelos de garantir essa busca. E aí, eles vão acabar fazendo um processo de expansão territorial. Essa expansão territorial vai dar origem ao que nós vamos chamar de ciclo do ouro. Mas antes de falar do ciclo do ouro especificamente, a gente precisa falar sobre
duas coisas. Na verdade, duas coisas mais importantes, né? O bandeirismo e a expansão territorial, que vai colocar fim, inclusive, ao Tratado de Tordesilhas territorial. Colocando fim ao Tratado de Tordesilhas, inclusive, mais tarde, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro falar do bandeirismo. O que é esse bandeirismo? Qual é o objetivo desse bandeirismo, né? Esse movimento chamado de bandeiras eram, tipo, expedições feitas por, no caso aqui, os portugueses, né? E aí, o que eles tinham de interesse era em oposição às entradas, que eram oficiais. Então, assim, nessa questão, imagina aqui, eu vou desenhar de novo, eu já apago aqui para vocês, ó. Então, imagina o Brasil, né? Aff, Maria. A gente vai, faz conta que esse aqui é o Brasil, tá? Aí, o seguinte, ó. Nós temos aqui um tratado chamado Tratado de Tordesilhas que separa Portugal e Espanha, certo? Bom, mas se eu acabei de contar para vocês que deixou de existir Portugal e Espanha, agora era uma coisa só, o Tratado de Tordesilhas perde efeito. Então, o que começou a se fazer? Um movimento chamado entradas. Esse movimento de entradas era um movimento oficial. Entradas. Eles entravam no território. Agora, eu não tenho mais essa necessidade do tratado. Só que aí, as entradas eram movimentos oficiais. O bandeirismo não era oficial. O bandeirismo eram expedições... O bandeirismo eram expedições... Ai, meu pai, como é que eu posso dizer? Clandestinas. Essa é a palavra que eu queria. Clandestinas, tá? Então, esse movimento do bandeirismo, ele vai gerar várias coisas que vão se traduzir aí até no processo da mineração aqui, né? O ciclo do ouro e tal. Mas ele teve um papel e uma concentração muito interessante aqui no Sudeste, especialmente aqui em São Paulo, tá? Então, primeiro, qual era a grande ideia, né? Era a caça aos índios. E por que caçar os índios? O que eles queriam com isso? Suprir uma carência de mão de obra que fizesse os serviços, especialmente aqui em São Paulo, né? E depois o trabalho escravo. Acontece que, assim, escravizar os índios era uma coisa que eles viviam esbarrando, os portugueses viviam esbarrando nos jesuítas, porque as ideias dos jesuítas era de catequizar os índios. E, inclusive, eles até chegaram a falar que não, a proibir essa caça aos índios, né, durante um tempo. Tá, mas enfim, não vem ao caso isso agora, eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O movimento bandeirante, que vai gerar aqui pra gente não só essa expansão territorial, mas também até a própria descoberta de um novo ciclo econômico, que vai ser a exploração de pedras preciosas, era extremamente violento. Extremamente violento. Então, os bandeirantes famosos aí, Raposo Tavares, Fernão Dias e outros tantos, eles usavam de uma extrema violência para conseguir aquilo que eles queriam. E olha só, a gente tem um monte de homenagem a eles, né? Um monte. Rodovias e um monte de coisa que faz alusão a essas pessoas que não eram tão simpáticas nem tão heróicas como a história pinta eles, né? Então, a ação dos bandeirantes paulistas foi contratada pelo governador-geral ou era contratada pelos senhores de engenho do Nordeste, que queriam combater os índios, capturar e destruir os escravos que fugiam para os quilombos, né? Lembrando que os quilombos aí é
uma forma de resistência que os escravos encontraram. Então, eles saíam em expedições caçando os índios, buscando escravos e destruindo os quilombos, certo? E aí, o grande acontecimento nesse momento, né, deste ciclo do movimento bandeirante, foi a caçada e a morte do Palmares, que é o Zumbi dos Palmares, uma grande referência a esse movimento de resistência, que foi morto numa dessas expedições dos bandeirantes. Tá? Bom, muito bem. Outra coisa que vai acontecer, graças a esse movimento bandeirante, é a descoberta de diamantes. Oh, meu pai, como é que escreve descoberta? A descoberta de diamantes. É graças a esse movimento que eles vão descobrir uma grande quantidade aí de jazidas de diamantes e também, mais tarde, de ouro. Tá? Na região de Minas, Mato Grosso e Goiás. Foram os três estados aí de uma maior oferta de tudo isso, tá? E para poder garantir toda essa exploração, eles fazem a expansão territorial. Eles foram aí ocupando as regiões que não eram originalmente de Portugal, e sim da Espanha, por estar aí à esquerda do Tratado de Tordesilhas, certo? Então é o seguinte, foi importante porque vai conseguir não permitir que os franceses invadissem e se mantivessem aqui, porque os franceses também estavam tentando invadir o Brasil e se instalar aqui na região sudeste do Brasil. Então, esse movimento bandeirante também vai ser importante por conta disso, tá? Vai ser importante porque vai, de alguma forma, expandir esse território, gerando até atividades econômicas, né, para territórios aí que foram marginalizados pelo Tratado de Tordesilhas, né? Enfim, vai dar uma chacoalhada aí nesse processo, tá? Outro embate desse movimento aí na expansão territorial foi a luta contra os ingleses, que também estavam aqui, também tentavam a todo custo a invasão, especialmente aí também na região da Sudeste, né? Eles até dão uma variada entre Nordeste e Sudeste, diferente dos franceses, que vão tentar invadir mais pelo Sudeste do Brasil, né? Essas tentativas aí de invasões feitas pelos ingleses tinham interesses econômicos, né, mais do que tudo, porque Portugal já tinha relações com a Inglaterra desde quando veio para cá, antes até, né? Mas assim, fica bem clara essa vinda quando a família real foge para cá. Então essa relação Portugal e Inglaterra era bastante forte, né? Sempre foi bastante forte. E aí o que acontece é o seguinte: até haver essa União Ibérica, até haver a junção desses dois países, o Porto de Lisboa era um território, era um centro comercial europeu muito grande, especialmente por distribuir produtos coloniais. E aí esses produtos coloniais, eles eram levados para outras regiões da Europa por navios ingleses e holandeses. Quando teve a União Ibérica, que a Espanha proíbe toda essa relação, aí que as relações Portugal, Espanha, Holanda e Espanha dão
uma caída. Conseguem entender isso? Então, até a União Ibérica acontecer, tinha boas relações entre eles ali, né? Mas aí depois o negócio começou a ficar meio esquisito. Os ingleses faziam movimentos de assaltos a piratas e corsários, que eram os navios, né? Então eles assaltavam os navios. Eles tentavam fazer esse movimento de assaltar os navios. E aí vai haver uma guerra. Essa guerra vai acontecer entre a Espanha e a Inglaterra, que tinham marinhas fortes. Só que a Inglaterra já tinha uma certa relevância, né, em relação à marinha da Espanha. E aí eles vão entrar em conflito. Quando o Filipe II morre, tem uma tentativa ali de diminuir os problemas entre Espanha e Inglaterra, não conseguem, né, de forma eficiente. E aí o que vai acontecer é que um mercante inglês comanda 3 de seus navios, toma um navio português e saqueia totalmente esse navio português. Então, a luta contra os ingleses era justamente para não permitir que eles invadissem o território brasileiro e que eles parassem por conta de uma briga ali entre Portugal e Espanha, entre Espanha e Inglaterra, tentar invadir, saquear também os navios portugueses, tá? Bom, então, olha só que doido, né? Enquanto eles estavam tentando expandir o território em termos de interior, eles estavam tentando proteger a costa brasileira de invasores. Daí eles ficaram nessas duas frentes, perto do oceano e para o interior do Brasil, tá? Tem uma história nisso tudo que é muito interessante, que é a fundação da Colônia de Sacramento. A Colônia de Sacramento era uma região muito importante comercialmente falando. Ela tinha uma importância comercial, porque era ali na região do Prata, bem irrigada, bem servida de rios. Ali era uma região onde tinha bastante ouro, bastante jazidas, né, de ouro. E aí quem estava de olho neles ali, quem ficava namorando a região era a Inglaterra. E aí, nessa época do Brasil colônia, né, em 1600 e Brasil holandês, desculpa, não do Brasil colônia, do Brasil holandês, quem dominava essa região aí era a Espanha. E aí a Colônia de Sacramento ela vai virar palco de uma luta para ver de quem seria a Colônia de Sacramento. Se seria de Portugal ou se seria da Espanha. Justamente por conta dessa importância econômica que ela tinha, né? Então, o que acontece? A colônia vai ser fundada no ano de 1608 por Manuel Lobo, vai gerar uma série de conflitos diplomáticos entre Portugal e Espanha, e esses conflitos diplomáticos entre Portugal e Espanha, pela região da Colônia do Sacramento, vão durar muitos anos, até que no processo de independência, a Colônia do Sacramento ali, porque daí vai entrar depois Uruguai, Argentina, aí vai virar Uruguai, que ali hoje é o Uruguai, né? Mas aí tem Argentina e o Brasil que vão disputar, quando já era Argentina, então 1810, 1815. Então, olha que coisa. A Colônia de Sacramento, ela vira uma colônia justamente para fazer exploração de ouro, especialmente de ouro, e pela sua importância comercial, porque ela tinha uma posição estratégica. Ela estava numa região ali
que tinha rios, como eu falei para vocês, né? Então existia essa importância. E como a Inglaterra estava de olho, eles acharam melhor transformar aquilo numa colônia. E ela tem esse nome até hoje. Colônia do Sacramento, até hoje chama assim, Colônia do Sacramento. Mas o que eu ia dizer para vocês que é interessante a história dela? Durante todo esse período de 1680, quando ela se torna uma colônia portuguesa, até a proclamação da independência ali do Uruguai, ora Espanha, ora Portugal dominavam, eram donos da colônia de Sacramento. Então, quem vai para a colônia de Sacramento percebe isso em toda a arquitetura. Tem casas que são casas nitidamente espanholas e tem construções nitidamente portuguesas, uma do lado da outra, assim. Então, tipo, naquele ano que eles resolveram construir a casa era da Espanha, aí as casas tudo de tendência espanhola. Aí agora, aqui no ano seguinte era portuguesa, aí todas as casas igual as casas de Portugal. E isso ficou na história da colônia de Sacramento, isso é uma característica da história. E é uma cidade ali no Uruguai, bastante visitada por conta desse legado histórico, de uma hora ser de um, outra hora ser de outro, e aí ter essa influência arquitetônica e cultural bastante forte, tá? Mas aí também é uma estruturação desse momento da expansão territorial por parte de Portugal, nos lugares que eram da Espanha, tá? E também tem aí os jesuítas, né? A ideia do jesuíta aqui no Brasil era catequizar os índios, transformar os índios em cristãos, mas também ensiná-los o português. Então, essas eram os dois grandes projetos, né, da vinda dos jesuítas para cá, para o Brasil. E os jesuítas, eles tiveram uma importância muito grande nesse processo de colonização todo aqui do Brasil, porque eles tinham aí um poder, uma força muito grande, né? Rezaram uma primeira missa aqui, né? A primeira coisa que fizeram foi rezar uma missa, eles tinham essa influência escolar, eles tinham essa influência cultural, então né? Não tem como dizer que os jesuítas não têm uma forte influência aqui no Brasil nesse período todo. Os jesuítas não permitiam que os índios fossem escravizados, não permitiam, inclusive isso vai gerar vários conflitos entre eles e os bandeirantes paulistas. Tentaram expulsar diversas vezes os jesuítas aqui do Brasil. Vai ter lá no Maranhão uma revolta chamada Revolta de Beckman, ou Bickman, vai fazer essa expulsão dos jesuítas porque eles não permitiam que se escravizasse os índios, e era uma ideia, né, escravizar os índios, que era muito mais barato do que os negros lá vindos da África, tá? Bom, mas, né, embora isso seja muito legal da parte dos jesuítas, essa imposição do cristianismo a eles, a todo custo, acabou fazendo com que eles se tornassem submissos, acabou fazendo com que eles fossem, sim, submetidos a uma cultura que não era deles, eles acabaram até uma forma de controle desse povo todo, né, gerando aí mortes e tal, por várias razões, mas também por razões culturais. Por razões culturais. Então, transformá-los em meros... como é que se chama? Eu queria dizer, tipo, quando você está absorvendo, transformar em meros esponjas de uma cultura que não faz parte da cultura deles, foi muito dolorido para eles também, né? Então, assim, embora os jesuítas tivessem aí tentado não permitir essa estrutura toda de serem escravizados e tal, acaba que, né, também deram uma mancada em outro ponto, tá? Bom, então, ó, eu fiz aqui com vocês até esse módulo 13, não, até o módulo 15, nossa senhora, peraí que eu já me perdi aqui. Eu fiz até o módulo 15, tá? Aí é o seguinte, o módulo 16
e o módulo 17 estão nos destaques, que eu vou deixar indicado para vocês depois, tá? E aí vou postar os módulos finais da apostila, para vocês poderem já ter todo o conteúdo aí certinho, tá? Então, façam aí os TCs, façam as apostilas. Qualquer dúvida, vocês, por favor, me perguntem, tá bom? Um beijão e até a próxima.